Já se passava das 9 da manhã e nada dele chegar. Lucas afrouxou o nó na gravata e se aproximou mais uma vez da recepcionista. Tem certeza que ele vem, moça? Já se passou das 9, observou ele olhando mais uma vez seu relógio. Já estava ali desde as 7 da manhã. A moça gentilmente lhe deu outro sorriso. Ele vem sim, senhor. Já deve estar chegando. O senhor aceita mais um café? Lucas negou. Queria lhe dar uma bela resposta sobre o atraso do seu chefe, mas sabia que a moça, atendendo ali desde as 7 da manhã, não tinha nada com o atraso daquele homem. Naquele instante, o velho oncologista adentrou o consultório, cumprimentou secamente os pacientes que já o aguardavam e depois entrou. Em seguida, a moça da recepção o acompanhou para sua sala, com várias guias de papel. Lucas suava frio. Não gostava de ir a médicos, tampouco em hospitais. Na verdade, mal tinha tempo para aquilo. No entanto, em sua última crise de enxaqueca, após ir para o hospital às pressas, foi pedido uma bateria de exames a ele. Dentre esses exames estava aquele que lhe tirou o sono por 30 dias. Era uma biópsia. Mesmo com todo o conhecimento e influência que ele tinha, não conseguiu adiantar a consulta com aquele oncologista. Teria de esperar até poder ser atendido. Lucas não precisava daquela ida ao médico. A internet daria tudo o que ele precisava. Ele sabia que estava morrendo. Já tinha visto isso nos exames que ele mesmo havia analisado e também das opiniões de seus amigos médicos. A ida dele ali era apenas para tratar sobre o que poderia ser feito. No auge dos seus 48 anos de idade, Lucas não se conformava. Sabia desde cedo dos casos de câncer na família e ainda assim não deu a devida importância. Dedicou-se à sua empresa de construção civil, que era a mais requisitada da cidade, fazendo com que sua vida prosperasse enquanto ele acumulava riqueza. O senhor pode entrar, seu Lucas. Ele vai atendê-lo agora, disse a jovem garota. Lucas entrou e sentou-se imediatamente. O médico apanhou os exames das mãos deles e analisou com uma expressão fria. Infelizmente, eu não tenho boas notícias, filho. Lucas deu de ombros. Eu já sei disso, doutor. Consultei alguns amigos antes de vir aqui. O médico, encarando, respondeu. Entendi. Bem, supondo que ciente do seu próprio diagnóstico queira aqui apenas a minha opinião quanto ao tratamento, tô certo? Lucas lhe observava. Me indicaram, senhor. Disseram que tenho o melhor tratamento e com as taxas mais altas de cura. Farei o que for necessário para me recuperar, disse o homem esperançoso. O médico observava a forma como Lucas falava. Respirou fundo, mas foi breve. O que é que seus amigos lhe disseram a respeito de sua doença? Nesse instante, Lucas se calou. Não queria falar o que eles disseram. Não era nada animador. No entanto, teve de responder. Disseram que eu precisava de um milagre, senhor, mas que o senhor ter feito alguns por aqui. Finalizou com um sorriso, tentando quebrar o clima ruim. O médico, no entanto, não sorriu de volta. E você acredita em Deus, meu filho? Perguntou o velho homem. Lucas, o encarando, respondeu. Digamos que eu já tenha acreditado mais. O homem o encarou de novo e respondeu a ele. Bem, seus amigos estão certos. Só um milagre pode salvar você. Mas eu tenho duas notícias. Uma é boa e a outra ruim. A ruim é que não. Eu não faço milagres. Eu adoraria poder fazer, filho. Mas há uma boa notícia. Deus faz. Então, se você acredita em qualquer coisa que seja, essa é a hora de buscar. No resto, nós daremos um jeito por aqui, para te dar o máximo de conforto possível. Ao dizer isso, o médico fechou a pasta com os exames. Então isso é tudo? Por acaso o senhor está me condenando? Não, filho. Em momento algum disse isso. Apenas estou alertando que seu tratamento será paliativo. É um tumor inoperável, Lucas. Está evoluído demais. Se abrirmos sua cabeça, o risco de rompimento é muito maior do que você se salvar. Vamos tratar com a quimioterapia e tentar diminuí-lo um pouco. Depois faremos outros exames e avaliações. Lucas olhava para ele contrariado. O senhor poderia me dar meus exames, por favor? Vou buscar outras opiniões, disse ele grosseiramente. O médico fez no mesmo instante o que ele pedia. Mas é claro, aqui estão. Só aconselho o início imediato da quimioterapia, meu filho.
Logo o tumor irá comprimir e comprometer sua visão. Quanto antes começar o tratamento, melhor será para você. Lucas nesse instante se apavorou, mas tentou não demonstrar. Nenhum amigo o avisara sobre a possibilidade de perder a visão, mas aquilo tudo fazia sentido. Pegou os exames das mãos do médico e deixou a clínica como se pisasse em nuvens. Os amigos médicos que ele tinha, nenhum era oncologista, mas ele sabia que aquilo que Lucas tinha o mataria. Há dias ele vinha apresentando tontura e as vistas escureciam. Ainda no elevador, Lucas esbravejava. Socou a parede e se envergonhou quando a porta se abriu. Nesse instante, uma mulher entrou e mostrou-se assustada ao vê-lo. Foi quando Lucas percebeu que estava chorando. Ele foi para a rua e começou a pensar na própria vida enquanto andava. A imagem de Jordana vinha em sua mente a todo instante, a esposa que morreu num trágico acidente 7 anos antes. A dor ainda consumia Lucas. Jordana era uma esposa linda e dedicada, ao qual ele não havia dado devido valor. No dia de seu acidente, ela havia implorado que ele acompanhasse no recital da escola de Tomás, o filho do casal. Lucas lembrou-se da dificuldade que seria comparecer naquele dia. Pediu à esposa que desse mais uma desculpa ao filho, mas que certamente ele não poderia comparecer de novo. Ele viu a decepção nos olhos da mulher, que se mostrava cada dia mais cansada de suas negativas. Ela sentiu e despediram-se. Jordana foi para a escola de músicas onde lecionava e Lucas caminhou para sua empresa. Aquela foi a última vez que se viram. Uma lágrima correu dos olhos dele. Cerrou os punhos pensando que se o carro daquele maldito embriagado não atravessasse o sinal, Jordana ainda estaria ali. Nessa hora, uma buzina forte trouxe a atenção dele de volta. Por pouco não fora atropelado. Respirou fundo e caminhou até a calçada. Se não fosse por Tomás, Lucas não faria tratamento algum. O que ele queria mesmo era morrer de uma vez para encontrar sua amada, se aquilo era mesmo possível. Foi quando uma dor lancinante tomou conta da cabeça de Lucas. Desesperado, ele levou as mãos nela e gritou. Nesse instante, caiu desmaiado. Ao acordar, Lucas percebeu o som irritante do monitor de um hospital. O quarto estava mergulhado numa luz fria e pálida, que fazia com que tudo parecesse ainda mais distante. Há dias ele não dormia direito. Cada minuto que passava sentia-se afundar mais ainda numa mistura de desesperança e resignação. Apertou o botão para chamar pela enfermeira, mas quem entrou no quarto naquele instante em que ele chamou foi o oncologista que ele havia destratado. A porta abriu-se lentamente. Arthur Barreto entrou com a prancheta em mãos. O semblante dele era sério, mas seus olhos tentavam transmitir algum tipo de conforto. Lucas já sabia o que vinha a seguir. Ele estava desenganado. Filha, a situação é mais grave do que eu pensava. Começou o médico com uma voz suave. Estimo que você tem apenas alguns dias. A frase pairou no ar como uma sentença de morte imediata. Lucas nada disse, apenas olhou para o relógio de parede cujos ponteiros pareciam se mover mais devagar ainda. Eu entendo, senhor, eu entendo, disse ele assustado depois de um longo silêncio. Obrigado por ser honesto comigo e me desculpe por mais cedo. O médico deu um ligeiro sorriso. Tem 3 dias que você está dormindo, filho. Não foi mais cedo, disse ele, deixando a sala. A vida inteira de Lucas começou a desfilar diante de seus olhos, feito um filme muito mal editado. Ele lembrou-se mais uma vez de Jordana, a esposa cuja falta ainda doía, feito uma ferida aberta. Pensou em seu filho Tomás, que devido às suas atitudes o fez se afastar. Pensou nos sonhos que nunca realizariam. O peso dos arrependimentos parecia esmagá-lo agora, muito mais do que a própria notícia de sua morte. Se ao menos eu tivesse mais tempo, Deus, pensou enquanto seus olhos se fechavam em exaustão. Adormeceu em seguida, dopado pelos remédios. De madrugada, Lucas acordou sobressaltado. O seu quarto estava estranhamente silencioso.
A luz do corredor do hospital piscava de forma irregular. Ele se levantou da cama sentindo uma energia estranha percorrer todo o corpo. Foi quando percebeu a presença de uma figura no canto do quarto. "Quem tá aí?" perguntou, tentando esconder o medo na voz. A figura que ali estava deu então um passo à frente, revelando o manto dourado que reluzia mesmo na penumbra. O rosto estava parcialmente coberto, mas havia algo em seus olhos que parecia carregar toda a sabedoria do universo. "Não temas, Lucas. Estou aqui para ajudá-lo." Ele, olhando aquilo, perguntou: "Mas quem é você?" Insistia sem conseguir desviar os olhos. Ela era enigmática, o deixava em êxtase. "Eu sou a guardiã do tempo. Estou aqui para oferecer algo que muitos desejam, mas que muito poucos recebem. Uma segunda chance. Você tem 5 dias. Lucas deu uma gargalhada incrédulo. "Minha nossa, guardiã do tempo, muito obrigada. Mas o que é que você pensa que eu vou fazer com isso tudo?" "Muito mais do que você imagina." Ela respondeu seriamente. "Cada um desses dias será dedicado a um momento crucial de sua vida, Lucas. Essa mesma que você desperdiçou correndo atrás do vento. Você não pode mudar os fatos, mas pode mudar as escolhas que fez e talvez mudar até a si mesmo." Lucas permaneceu em silêncio, processando aquilo que acabara de ouvir. Muito provavelmente aquilo era uma loucura, mas também uma fagulha de esperança que ele não sentia há muito tempo. Se não estivesse drogado, aquilo seria muito bom para ele. "E se eu não aceitar?" perguntou desafiador. A guardiã deu então um leve sorriso. "O tempo continuará a correr como sempre fez. A escolha é sua, sempre foi." Lucas olhou novamente para o relógio. Os ponteiros pareciam parados, como se aguardasse apenas a decisão dele. Respirou fundo e finalmente assentiu. "Eu aceito. Por onde é que começamos?" A guardiã ergueu a mão e uma luz dourada encheu todo o quarto. Antes que Lucas pudesse dizer mais alguma coisa, sentiu-se puxado para um lugar completamente diferente. O relógio que havia parado deu então o primeiro passo para o recomeço. Lucas acordou com uma sensação de deslocamento. O quarto de hospital onde estava momentos antes desaparecera e agora ele se encontrava num espaço que conhecia muito bem. Era o pequeno apartamento que dividira com Alex durante a sua juventude. As paredes estavam decoradas com pôsteres da banda que eles amavam de rock e o cheiro familiar de café e tinta fresca permeava o ar. Lucas olhou para as próprias mãos. Surpreendeu-se ao ver que os traços jovens estavam de voltas, não havia mais nenhuma arruga. O espelho próximo refletia um rosto cheio de energia e esperança, algo que ele não via há anos. Sentiu como se o tempo tivesse retrocedido, mas a mente dele ainda era a mesma. O olhar calejado e a consciência das consequências de suas escolhas ainda estavam presentes. Ele sabia não só o lugar onde estava, mas o dia também. Aquele que mudaria sua relação com Alex para sempre. "Você já sabe o que fazer, Lucas", disse uma voz calma e familiar. Era a guardiã do tempo que estava dentro de sua mente. "Mas lembre-se, você não pode mudar os eventos. Pode mudar apenas quem você é dentro deles." Lucas assentiu, engolindo em seco. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e o quanto aquilo havia ferido.
Mais do que isso, sabia quanto havia ferido seu melhor amigo Alex. Lucas e ele tinham sido inseparáveis por anos. Desde o primeiro dia em que se conheceram na escola, a conexão foi instantânea. Alex tinha uma personalidade extrovertida e talento nato para a música, o que inspirava Lucas, que muitas vezes era introspectivo e inseguro sobre seu próprio potencial. A amizade dos dois não era apenas baseada em interesses comuns, mas também no apoio que um dava ao outro. Quando Lucas começou a mostrar interesse pela música, foi Alex quem o incentivou a levar aquilo a sério. Os dois então se inscreveram no Conservatório Federal do Estado. Depois de enfrentarem um longo processo seletivo, os dois foram escolhidos. Você tem algo muito especial, meu amigo, dizia Alex constantemente. Eu até posso tocar bem, mas você sente a música, e isso é algo raro. É lindo, Lucas. Essas palavras enraizavam a mente de Lucas e o ajudavam a encontrar confiança para tocar na frente de outras pessoas pela primeira vez. Alex também era o maior defensor dos sonhos de seu amigo. Nos dias em que o futuro parecia incerto e Lucas questionava-se se a música era um caminho viável, Alex estava lá, reafirmando todas as suas capacidades. Quem se importa se o mundo inteiro acha que isso não vai dar certo, meu amigo? O que importa é o que você acredita. Eu acredito em você. Os dois então passaram a dividir aquele pequeno apartamento. As noites de ensaio eram quase sagradas. Os dois passavam horas e horas criando melodias e compondo letras, e depois sonhando com um dia em que poderiam tocar para plateias lotadas. Mesmo quando enfrentavam dificuldades, problemas financeiros e conflitos familiares, eles tinham um ao outro. Alex sempre dizia que enquanto estivessem juntos poderiam superar qualquer problema. Eu nunca vou deixar você desistir dos seus sonhos, ele dizia com um sorriso confiante, pois Lucas era extremamente inseguro. Lucas via aquilo como uma promessa. Sabia que Alex falava muito sério quanto a isso, e aquilo o motivava a continuar mesmo quando sentia vontade de desistir. Mas com o passar do tempo, as pressões da vida adulta começaram a pesar sobre os ombros de Lucas. Ele sentia muita necessidade de estabilidade financeira, algo que a carreira musical não estava oferecendo. A pressão familiar também contribuía muito com aquela insegurança. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa grande empresa. A oferta que ele recebera representava segurança, algo que Lucas buscava para si mesmo. No entanto, aceitar aquilo significaria abrir mão dos sonhos que ele e Alex compartilhavam por tanto tempo. Naquela noite, Lucas estava cheio de expectativa e ansiedade. Havia sido chamado, era a oportunidade que ele tanto esperava. Aquilo poderia mudar sua vida. O emprego oferecia estabilidade e um salário confortável, o sonho de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo significava praticamente abandonar sua paixão pela música e o projeto da banda que eles tanto amavam. Alex estava sentado no sofá da sala, dedilhando seu violão com a despreocupada habilidade de quem vivia para aquilo. Quando Lucas entrou carregando o envelope com o logotipo de uma empresa, Alex deu um sorriso para ele. E então, boas notícias? Eu fui aprovado, cara, respondeu Lucas tentando soar animado. Mas a voz dele o traiu, mostrando a incerteza que sentia. Alex percebeu aquilo imediatamente. Meus parabéns, irmão. Se é isso mesmo que você quer, eu tô contigo, falou Alex, porém com uma cautela no tom de voz. Pousou seu violão e se inclinou para a frente. Me diga, você tá mesmo feliz com isso? Quero saber a verdade. Lucas franziu a testa. Como assim, cara? É claro que tô. É uma grande oportunidade. Eu tava ansioso por isso. Alex manteve o olhar fixo no amigo. Sim, é uma grande oportunidade. Mas você não respondeu se é isso mesmo que você quer. Vai largar a música, os ensaios, tudo que construiu com tanto empenho? Nós temos uma banda incrível, Lucas. Você tem talento de sobra. O que recebemos ainda é pouco, mas temos potencial. Veja quantas pessoas já nos disseram isso. Lucas sentiu um incômodo crescente em seu peito. Sabia que Alex estava tentando ajudá-lo, mas suas palavras soavam como um julgamento. Nem todo mundo tem o privilégio de seguir um sonho, Alex. Alguém tem que pagar as contas.
Você acha que eu quero passar a vida inteira sem saber de onde vai vir o dinheiro do meu aluguel? Ei, acalme-se, cara. Não é disso que eu tô falando, rebateu seu amigo, tentando contê-lo. Eu só quero que você pense no que te faz feliz. Esse trabalho é algo que você quer ou algo que acha que precisa ter? Parece mais uma imposição social ou familiar do que realmente uma necessidade. As palavras tocaram uma corda sensível em Lucas. Ele havia pensado naquilo inúmeras vezes, porém ouvir seu amigo colocar aquilo em palavras fez com que a insegurança explodisse em forma de raiva. É fácil para você falar, não é? Você não tem que tomar decisões, só fica aí tocando seu violão e esperando que a vida se ajeite sozinha. Se não se ajeita, o seu pai manda logo um cheque no final do mês para inteirar e depois tá tudo certo. Eu não posso contar com o meu se for viver como artista. Você tá cansado de saber disso. Alex ficou em silêncio por um instante. Claramente estava chateado. Mas ele, no entanto, não recuou. Lucas, não é sobre mim. É sobre você. Estou tentando te ajudar porque vejo que você tá lutando contra algo que realmente deseja. E tem muita gente como você infeliz na vida por ter tomado decisões como a que você está tomando agora. Se perder essa bolsa no conservatório, não vai ingressar novamente nunca. Sabe a fila que tem para entrar? Eles não reingressam desistentes. Mas se acha que estou errado, tudo bem. É a sua vida. A frieza na resposta de Alex foi o estopim para Lucas. Ele se aproximou de seu amigo, segurando o envelope como se fosse uma arma. Talvez você esteja tentando me ajudar porque quer que eu desista do trabalho. Quem sabe você queira essa oportunidade para você mesmo, não é? Vi quando perguntou para Sabrina sobre a vaga. Vi ela dizendo tudo sobre o escritório. Assuma que é difícil para você aceitar que eu posso ser melhor do que você. Sabrina era uma amiga em comum dos dois. Vivia ali naquele prédio. Fora ela que indicou o cargo para Lucas, pois a empresa pertencia a um tio daquela moça. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-la. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alex levantou-se encarando Lucas com uma expressão que misturava dor e descrença. É isso mesmo que você pensa de mim? Perguntou ele com voz baixa e carregada de tristeza. Mesmo depois de tudo, é isso que eu sou para você? Alguém que quer sabotá-lo? Eu conversei com ela ao seu lado, Lucas. Me interessei por interessar. O assunto era esse, afinal. Porque acha que eu iria querer sua vaga? Lucas balançou a cabeça e deu um sorriso de maldade. Ah, sim, é claro. É verdade. Por que é que você iria querer um trabalho, não é mesmo? Alex encarou Lucas magoado. Pegou o violão e as chaves de seu carro. Se é desse jeito que você se sente em relação a mim, Lucas, não me devia ter como amigo. Lucas o olhava ainda contrariado. Se for embora, só vai provar o quanto tô certo, retrucou com voz carregada de sarcasmo e amargura. Porém, no momento em que Alex deixou o apartamento, ele percebeu o quanto havia ido longe. Antes de sair, Alex ainda parou na porta, olhou para Lucas uma última vez. Você tá errado, cara, mas não é sobre mim, é sobre você mesmo. Espero que um dia se dê conta disso. Ele então saiu batendo a porta, deixando Lucas sozinho com os próprios pensamentos. Naquele momento ele sentiu alívio, como se tivesse vencido uma grande discussão. Porém a vitória fora muito breve. Com o passar dos dias, semanas e depois anos, ele perceberia o quanto aquela noite o havia marcado. O sentimento de culpa invadiu o coração de Lucas em relação a Alex. Porém, o homem arrogante em que ele se tornaria, misturado ao orgulho que ele sempre tivera, jamais o permitiria procurá-lo. Agora, revivendo aquele momento, Lucas viu tudo com novos olhos. Viu sua própria insegurança o transformar numa pessoa agressiva e percebeu como havia sido injusto com o amigo. Desejou soltar um grito e impedir que suas palavras fossem ditas daquela forma, mas sabia que aquilo era algo impossível. Ele não podia mudar os eventos. Pegou então um caderno e começou a escrever uma carta. Nela colocou todo o peso de suas emoções. Explicou que suas atitudes eram tudo culpa de seu medo. Como não sabia lidar com a pressão de suas escolhas, acabou descontando na única pessoa que realmente acreditava nele. Você sempre quis o melhor para mim, meu amigo, mas na época eu não conseguia enxergar aquilo. Meu orgulho e medo me cegaram.
Você era o meu melhor amigo e eu fui uma pessoa terrível com você. Lamento profundamente por tudo que disse naquela noite. Lucas então deixou a carta sobre a mesa, certo de que Alex a encontraria depois de sair. Quando terminou, sentiu o ambiente ao seu redor mudar mais uma vez. O apartamento se dissolveu então à frente dele, o devolvendo ao quarto do hospital. Ao despertar, Lucas olhou de novo para a própria mão, que já mostrava mais uma vez os sinais do tempo. Foi quando notou uma notificação em seu celular. Era uma mensagem de Alex enviada após anos e anos de silêncio. Lucas, eu sei que faz muito tempo, mas tenho pensado muito em você. Sinto falta da nossa amizade. Gostaria de saber como anda sua vida, o que tem feito. Vi seu rosto no anúncio do Alphaville. Estou na cidade. Podemos nos encontrar? Lágrimas escorreram pelo rosto de Lucas. Ele percebeu que mesmo sem alterar o passado, havia conseguido tocar algo essencial. O que ele mudara em si mesmo havia ressoado no presente, trazendo a chance de um recomeço. A guardiã apareceu para ele feito uma sombra dourada na beira do quarto. Viu como as palavras têm poder e peso imensos, mas também é possível encontrar a cura através delas. Lucas sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Fechou então os olhos e adormeceu, ansioso pela próxima jornada. Lucas acordou e o hospital havia novamente desaparecido. Ele agora estava num estúdio improvisado com paredes cobertas por espuma e instrumentos cuidadosamente dispostos. Reconheceu imediatamente aquele lugar. Era o estúdio onde ele e sua banda havia passado incontáveis noites criando músicas. Olhou para suas mãos de novo. Mais uma vez estavam firmes e jovens. O vidro do estúdio mostrava o mesmo rosto vibrante e cheio de esperança que ele tinha visto no apartamento de Alex. A voz da guardiã ecoou suavemente. Nesse dia você estava aflito, Lucas. Tinha discutido com seu pai novamente sobre uma carreira. Foi aqui que passou a acreditar que ele estivesse certo. Não é possível mudar os acontecimentos, mas descubra o que de valor você ainda pode recuperar dessa noite. Lucas assentiu respirando fundo. Sabia exatamente o que estava prestes a vivenciar. Olhou ao redor e viu seus colegas de banda. Estavam ali Marina, uma tecladista talentosa, e também Henrique, o carismático baterista. Todos conversavam animadamente. Alex, como sempre, estava afinando a guitarra concentrado. Era uma noite muito importante. O último ensaio antes de uma apresentação crucial que poderia impressioná-los por um contrato musical. Mas Lucas sabia o que aconteceria em breve. Ele decidiria abandonar aquela banda, pois a entrevista seria justamente no dia do show. Ele justificaria aquilo como a proposta sendo irrecusável. Naquela época, Lucas carregava uma carga invisível em seus ombros. Crescido numa família onde a segurança financeira era vista como o único caminho para o sucesso, ele ouvia constantemente as palavras de seu pai ecoando. Sonhos não pagam conta, Lucas. O emprego estável é tudo que você precisa. Essas palavras foram criando raízes no coração do jovem, sufocando aos poucos a paixão que ele tinha pela música. Lucas também começava a sentir o peso das expectativas sociais. Os amigos de infância, um a um, ingressavam nas universidades de medicina, engenharia, direito, administração. Apenas ele e Alex almejavam a carreira artística. Estava vivendo de pequenos shows e um emprego de meio período para pagar o aluguel, uma vez que o pai o havia dado um ultimato. Cada vez que sua família o questionava sobre o futuro, a pressão aumentava mais. Sentia muita vergonha de admitir que não sabia o que fazer para transformar a paixão pela música numa carreira rentável.
No entanto, o peso esmagador era a dúvida constante. Lucas amava a música, mas o medo do fracasso consumia aquele jovem. E se ele nunca alcançasse o sucesso? E se o sonho dele fosse apenas isso, um sonho? Aquelas perguntas o assombravam a cada ensaio, a cada conversa que ele tinha com os amigos da banda. Começou então a se questionar se estava prendendo as outras pessoas numa rede de ilusão. Talvez ele estivesse impedindo que Marina, Henrique e Alex buscassem caminhos melhores, mais seguros. Era mais fácil desistir. Essa foi a conclusão que Lucas chegou observando ele ainda jovem, ainda que não quisesse naquela época admitir para si mesmo. Quando aquela oferta numa empresa tão respeitável surgiu, ainda mais com salário fixo e todos os benefícios, parecia uma solução para todos os seus problemas. Ele poderia provar ao pai que era capaz de ser bem-sucedido, mesmo que aquilo significasse abandonar os sonhos que um dia fizera sentir vivo. Enquanto aquelas memórias pesavam na mente de Lucas, Alex lhe sugeriu: "Ei, cara, vamos tocar aquela nova? Acho que ainda podemos ajustar o refrão." Lucas hesitou, sentia o peso daquele momento. Ele se lembrava claramente dos seus pensamentos, contar a verdade ou falar com Alex apenas depois do show. "Ei, Lucas", chamou Marina, "o que você acha disso? Precisamos da sua opinião." Lucas caminhou até o violão encostado na parede. As mãos dele tremeram ao pegá-lo, porém ao dedilhar as cordas sentiu uma onda de nostalgia e confiança. Sentou-se num banquinho no centro da sala e falou com um sorriso: Vamos tocar. Hoje eu darei o meu melhor." A banda então se reuniu surpresa pela iniciativa inesperada de Lucas. Eles começaram a tocar e pela primeira vez em muito tempo, Lucas se permitiu entregar a música sem reservas. As notas fluíram, sobrecarregadas de emoção. Cada acorde parecia capturar uma parte da alma do jovem e ele percebeu o quanto havia subestimado o impacto que a música tinha em sua vida. Quando terminaram, a sala toda ficou em silêncio. Todos se entreolharam e Alex foi o primeiro a falar: "Cara, isso foi incrível! Eu nunca vi você tocar assim antes, Lucas! Foi diferente!" Lucas deu um sorriso, tentando conter as lágrimas. "Eu só queria que vocês soubessem o quanto isso significa pra mim. A música, vocês. Eu talvez não tenha dito isso antes, mas sou muito grato por tudo que construímos juntos." Marina franziu a testa naquele instante. "Por que está soando como uma despedida?" Lucas não lhe respondeu, apenas voltou a tocar, criando uma melodia improvisada que parecia encapsular todo o amor e a dúvida que carregava. Sentiu que aquela música era mesmo algo muito especial, algo que precisava ser deixado como um presente para eles. "Essa é sua canção, Lucas", disse Alex impressionado. "Precisamos gravar isso logo." Lucas apenas sorriu de novo, sem confirmar nem negar nada. Sabia que seu tempo ali estava se esgotando. Quando terminou de tocar, sentiu o ambiente ao redor se desvanecer mais uma vez. O estúdio então desapareceu, levando Lucas de volta para o hospital. De volta ao presente, Lucas olhou para o teto. Ficou refletindo sobre o que havia acabado de vivenciar. Sentiu mais uma vez uma paz inexplicável, como se tivesse recuperado uma parte perdida de si mesmo. Lágrimas escorreram do rosto de Lucas. A música que ele nem lembrava mais ter escrito agora seria um legado. A guardiã apareceu mais uma vez com sua figura iluminada pela luz suave. "Lucas, você consegue ver isso? Percebe que mesmo as escolhas mais dolorosas podem gerar algo belo? A música não é apenas um som, ela é uma ponte, Lucas. Uma ponte que une corações." Lucas concordou. Sentia uma conexão renovada com algo que realmente importava para ele. Fechou os olhos, mas as palavras da guardiã continuaram ecoando em sua mente. Ao mesmo tempo, flashes de memórias passaram diante de seus olhos.
O riso de Alex, os ensaios com Marina e Henrique, a energia vibrante da plateia que nunca pôde ver. Ele então se deu conta que sua escolha também deixou marcas profundas nos outros. Começou a se lamentar quando algo inesperado aconteceu. O quarto do hospital foi naquele instante preenchido por uma melodia familiar. Era a canção que ele havia tocado naquela noite. Virou a cabeça e viu que Henrique e Marina estavam entrando, com olhos marejados e violões em mãos. Alex vinha logo atrás deles, carregando um pequeno amplificador. Eles haviam atendido ao chamado de Alex mesmo depois de tantos anos. Não pensou que aquela fosse a nossa última música, não é? Perguntou Alex com um sorriso emocionado. Vamos tocar juntos uma última vez, ele sugeriu. Lucas tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Apenas assentiu enquanto os amigos preparavam os instrumentos. Quando começaram a tocar, cada nota carregava uma energia que parecia mística. Lucas fechou os olhos sentindo cada vibração. Cada acorde era como se a música estivesse se fundindo à sua essência. Era um adeus e ao mesmo tempo um renascimento. Quando a última nota ecoou, Lucas abriu os olhos e viu a guardiã sorrindo. A aura dela era de serenidade. Ele sabia que seu tempo estava acabando, porém não estava com medo. Estava extremamente grato. Muito obrigado, disse ele com as poucas forças que tinha. Seus amigos se aproximaram e seguraram suas mãos. Depois de contar tudo o que fizeram nos últimos anos, se despediram um a um. Lucas sentia-se completo. Havia encontrado a redenção através daquela música. Seus amigos o haviam perdoado. Os monitores ao redor de Lucas apitavam freneticamente. Os médicos e enfermeiros moviam-se em sincronia desesperada, tentando trazê-lo de volta. Lucas sentia a dor se dissipar enquanto sua consciência flutuava. Ele pôde ver os rostos aflitos e ouvir os fragmentos de vozes médicas clamando por sua vida. Vamos, Lucas, não desista, eles diziam. Mas ele estava prestes a desistir. Foi quando a voz da guardiã do tempo ecoou ao redor, doce e firme. Lucas, há ainda mais coisas a serem resolvidas. Não é hora de partir. Seja forte. A força naquelas palavras da guardiã perfurou o véu de resignação que cobria a Lucas. De repente, ele sentiu como se algo o puxasse, ancorando-o de volta ao seu corpo. Inspirou bruscamente com os pulmões ardendo. Os olhos dos médicos se arregalaram, descrentes ao que um deles exclamou. Ele está de volta. Pressão estável, suspirou o homem. No entanto, em seguida, este declarou. A respiração dele está fraca. Vamos ter que entubá-lo. Lucas piscou, sentindo o peso da realidade retornando. No canto do quarto, a figura dourada da guardiã o esperava. O olhar dela era inabalável, mas tinha também certa urgência. Vamos, Lucas. O tempo é precioso. Ela estendeu a mão e o quarto novamente desapareceu. Ele então surgiu ali mesmo, só que do lado de fora, onde alguns médicos conversavam com Tomás. Conseguimos reanimá-lo, filho, mas é questão de tempo até que aconteça de novo. A cada vez que fazemos isso, as consequências e o sofrimento dele são maiores. Nesse caso, o que nós sugerimos é que a família reavalie sobre a ressuscitação. O estado do seu pai é terminal. Os riscos dele contrair uma sepse caso precisemos extubar são muito altos. Tomás olhava os médicos friamente. O que é que vocês querem de mim, afinal? Perguntou o jovem ao médico que lhe encarava descrente diante daquela indiferença. Precisamos saber se devemos ressuscitá-lo caso haja alguma nova parada. Você precisa saber que o corpo do seu pai sofre, mesmo que sem consciência. Tomás balançou a cabeça. Os olhos do jovem tinham desprezo, o que fez com que lágrimas rolassem nos olhos de Lucas. O médico, encarando, perguntou:
Mas você não quer conversar com a família antes? A ONR é um procedimento doloroso para a família, filho, insistiu Arthur, o oncologista de Lucas. Não, senhor. Acredite em mim, meu pai não se preocuparia com isso. Só me diga onde é que eu assino. Nesse instante, Lucas sentiu-se tonto, precisando ser amparado pela guardiã. Uma luz claríssima, então, envolveu os dois, os levando a uma cena muito familiar. Era a antiga casa de Lucas. Uma fotografia viva do momento em que ele evitava recordar. A sala de estar estava cheia da energia de um lar que ele havia muito perdido. No sofá, Tomás, ainda adolescente, segurava um caderno de escritas. Lucas, então, se viu mais jovem, de pé diante de seu filho, com uma expressão completamente rígida. Você está jogando sua vida fora, Tomás. O Lucas, mais jovem, bradava. Artes? Isso lá paga contas? Você devia estudar algo mais prático, algo para dar seguimento ao que tanto trabalhei para você ter. Tomás ergueu os olhos, visivelmente magoado. As palavras cortavam mais profundamente do que qualquer outra punição. Sem dizer nada, o garoto fechou o caderno com força. Levantou-se e saiu correndo, batendo a porta atrás de si. Lucas, mais velho, sentiu a dor daquela memória como se fosse nova. As palavras ecoavam como uma verdadeira acusação. Aquela frase era uma reprodução barata da de seu próprio pai. Você pode ouvir isso, Lucas? Perguntou a guardiã. Eu não estou falando das palavras ditas, mas as que ficaram em silêncio. Lucas fechou os olhos, sentindo que lágrimas escorriam. Ele podia sim, podia ouvir muito bem. Era o amor que ele nunca tinha verbalizado, principalmente depois de que a esposa falecera. Por orgulho, ele afastara o próprio filho. Você precisa vê-lo como ele realmente é, meu amor. Tomás é um menino sensível, amante das letras, da música, da arte. Puxou a você. Arremessá-lo nesse mundo que você projeta vai destruí-lo. Aquela era a voz de sua esposa. Ela havia dito aquilo quando Lucas insistira em matricular Tomás no futebol, enquanto o menino dizia querer ingressar nas aulas de piano. A guardiã naquele instante interrompeu. Não podemos mudar o que foi dito, Lucas, mas você pode decidir como agir agora. O que você diria ao Tomás se tivesse a oportunidade? Lucas respirou fundo e com a voz embargada respondeu. Eu pediria perdão. Diria que acredito nele e que me orgulho do homem que ele está se tornando, que foi muito mais corajoso que eu, seguindo os próprios passos sem depender daquilo pelo qual eu me vendi. Diria que apenas lamento o fato de não ter enxergado antes. A guardiã naquele instante deu um sorriso. A presença dela iluminou toda a sala. Ela então apontou uma folha em branco e uma caneta para Lucas. Então escreva isso para o seu filho. Deixe que ele saiba. Lucas sentou-se imediatamente à mesa de jantar. As mãos dele tremiam enquanto segurava aquela caneta. Cada palavra que escrevia parecia liberar o peso acumulado em seu coração. Com a cabeça baixa, ele sentiu como se todo o universo se concentrasse naquele ato simples, porém monumental. Tomás, sei que cometi muitos erros, filho, mas o maior deles foi não acreditar nos seus sonhos. Desde menino você se mostrou alguém muito especial, com dom para tudo aquilo que tocasse. É como se aquilo que eu abri mão na minha vida viesse potencializado em você, trazendo a esse mundo quando você nasceu a pessoa mais sensacional que poderia existir. Eu acredito em você, Tomás, em tudo que você fez. Li alguns de seus textos por diversas vezes e me emocionei. Só não consegui expressar o quão incrível você é. Me perdoe, sei que é tarde, mas não posso partir sem que você saiba o orgulho imenso que eu sinto de você e da culpa que carrego por não tê-lo apoiado. Ao terminar, Lucas dobrou aquela carta cuidadosamente, fechou os olhos e levou até o seu peito. Pressionou ali aquele pedaço de papel enquanto uma lágrima corria de seus olhos. Em seguida, colocou junto aos manuscritos que Tomás esboçava de um livro. Olhou então para a porta de onde o filho havia saído. Desejou de seu mais profundo íntimo dar e receber dele um abraço. Seu coração estava pesado, mas havia uma centelha de esperança.
algo que ele sabia não ser merecedor. Estou pronto, disse por fim a guardiã. Ela sentiu e os dois voltaram imediatamente ao hospital. Lá seu peito subia e descia de uma forma regular. O quarto estava tomado de calma. Resignado, Lucas permaneceu calado, apenas se lamentando as escolhas que um dia fizera. Ele não apenas havia escolhido a profissão, ele preterira a ela absolutamente tudo. Aos amigos a princípio, à sua esposa e depois ao próprio filho. Logo escolheria a ela a si mesmo. Por um instante achou que nada havia mudado, mas então a porta se abriu e Tomás entrou. Lucas admirou o filho reconhecendo os belos traços de sua mãe. O jovem segurava algo cuidadosamente com as mãos. Lucas reconheceu imediatamente. Era a carta que ele havia escrito quando voltara ao passado. Os olhos de Tomás estavam marejados, mas havia ali um sorriso tímido em seus lábios. Papai, encontrei isso no meu caderno antigo. Foi você mesmo quem escreveu? Perguntou o garoto descrente. A voz dele estava trêmula. Lucas engoliu em seco, surpreso e emocionado. Não podia responder por conta da intubação, porém uma lágrima escorreu de seus olhos confirmando. Tomás, entendendo, se aproximou de seu pai e lhe abraçou em meio a todos os aparatos médicos. Em prantos, o jovem também desabafou. Eu perdoo você, meu pai. Eu o perdoo do fundo do meu coração, mas também queria muito que você me perdoasse. Ele segurava firmemente a mão de Lucas. Tudo o que fiz foi buscando a sua aprovação, meu pai. Quando eu não a tive, eu fui me distanciando. Agora você está partindo e eu não sei o que fazer para impedir isso. Lucas sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto enquanto Tomás o abraçava. Era como se anos de silêncio e mágoas tivessem se dissolvido naquele instante. Ele percebeu que aquele momento não era apenas um alívio, mas uma oportunidade de reconstruir aquele laço. No canto do quarto, a guardiã observava aquela cena. O sorriso dela era calmo e satisfeito, enquanto desaparecia sem deixar vestígios. Lucas sabia que ela estava ali, cumprindo sua promessa de guiá-lo. Tomás então conversou com Lucas um discurso monossilábico, onde o pai respondia com leves apertos em sua mão, que durante horas e horas não se soltaram. Mais tarde, após Tomás ter saído por um instante, Lucas olhou para o teto do hospital. Sentia algo que não experimentava há muito tempo. Era uma paz genuína. A reconciliação ao seu amado filho trouxe a ele uma leveza, como se um fardo de uma vida toda tivesse sido retirado de cima de si. Enquanto a noite avançava, Lucas fechou os olhos pensando na guardiã. Ele sabia que o tempo havia se esgotado, porém pela primeira vez ele sentiu-se em paz com as escolhas que fizera. Era diferente agora, não o sentimento de ter feito o que precisava como antes, mas de ter ressignificado. Restava a ele apenas um dia, e Lucas sabia o que é que lhe aguardava. Estava pronto para enfrentar o momento mais doloroso de todos, porém, ele não perderia a chance de fazer dele a sua grande redenção. Lucas acordou para o último dia de sua jornada. O hospital ao seu redor parecia mais silencioso, como se o próprio mundo segurasse a respiração dele fio a fio a cada segundo. Sabia o que estava por vir. Era o momento mais difícil de sua vida, retornar ao dia em que Jordana partira. A luz dourada da guardiã envolveu o quarto, e ela surgiu mais radiante e serena do que nunca. Está preparado, Lucas? Perguntou com uma voz gentil. Ele assentiu, apenas aceitando o momento. Quando abriu os olhos, o cheiro dos pinheiros denunciou onde ele estava.
O som que vinha daquele lugar também não deixou dúvidas. Aquela música que lhe arrebatara aquela fatídica manhã de véspera de Natal tocava. A sensação foi a mesma daquele dia. Lucas caminhava pela praça solitário, exatamente como fazia nos últimos 2 anos. Não havia sido um ano ruim para ele. Concluíra a faculdade de engenharia e havia montado a própria empresa. As coisas cresciam de uma forma impressionante e a fama do jovem já era notável. Porém, a sensação de vazio em seu peito era algo indescritível. Sentou-se num banco ali e deixou que o sol lhe aquecesse um pouco antes de retornar para casa. Foi quando o som daquela música lhe atingiu. Eram diversos instrumentos tocados ao longe, mas o som de um deles lhe tocou o coração. A forma melodiosa como era tocado parecia ser um solo feito para ele, um presente de Natal. Lucas apreciava aquela melodia e quando abriu os olhos, viu que era a orquestra do conservatório que estava tocando bem naquele local. Levantou-se e caminhou até o centro, se esquivando das pessoas que ali começavam a se aglomerar. Foi quando os olhos dele se cruzaram pela primeira vez. A moça de olhos cor-de-mel, compenetrada em seu belíssimo instrumento, sentia aquela música assim como ele. Era uma mulher séria e completamente profissional, mas naquele exato momento, por obra do destino talvez, a moça se desconcentrou. Olhou no meio da multidão onde encontrou com os olhos de Lucas. Os dois sorriram juntos nesse instante. Lucas então se aproximou enquanto Jordana tentava se concentrar. Era como se uma força invisível os unisse, como se 2 almas nascidas no céu e separadas por rios, cidades ou mesmo oceanos se reconectassem mais uma vez. O sol refletia em lindos cabelos loiros da violinista. Lucas soube naquele instante que seus dias de solidão haviam chegado ao fim. Fechou os olhos e quando abriu estava na sala de sua casa, tomando uma xícara de café. Jordana estava com seu violino quando ele se aproximou. Vou ficar até tarde novamente, disse ele olhando para a mulher. Jordana baixou a cabeça resignada. Ele então levou as mãos à barriga dela, que já carregava Thomas há 8 meses. Logo isso vai normalizar, querida, eu lhe prometo. Eu preciso renovar esse contrato. A construtora vai ser algo gigante se eu fechar com eles. Tentava se explicar. Jordana sorriu e se despediram. Naquela noite, Jordana entraria em trabalho de parto, tendo sido socorrida pelo próprio vizinho. Por 5 minutos apenas, Lucas perderia aquele momento, se não abandonasse o carro na avenida e corresse a pé para o hospital. Ele então viu passar diante dos seus olhos todos os momentos em que Jordana praticamente implorara que ele estivesse presente. Viu todas as vezes em que ela retirou-se para chorar escondida, porque os olhos do menino buscavam o pai em toda a plateia em suas apresentações. Viu quando Tomás encontrava com os dela e se conformava. Ela era seu porto seguro, mas sabia que dentro do menino brotava um abismo imenso de ressentimentos. Assistiu discussões e presenciou o abatimento se aproximar. Viu então quando o sentimento de resignação começou a tomar conta do sentimento que ela tinha por ele. Aquilo queimou dentro de Lucas feito brasa. Jordana era grata a tudo que o dinheiro podia lhes proporcionar, mas trocaria aquilo tudo facilmente por um dia inteiro ao lado do marido, sem que ele desse atenção a qualquer coisa que fosse relacionada ao trabalho. Fechou os olhos e desabafou lamentando o tempo que perdeu ao lado do amor de sua vida. Foi então levado aquele fatídico dia, aquele em que se dera conta de que perdera muito mais do que seu tempo. Jordana estava guardando algumas partituras em sua pasta quando ele se aproximou. Você não vem, não é mesmo? Não vai nem adiantar eu pedir, não é? Ela disse, já sabendo a resposta. Jo, você sabe que essa reunião é importante. Tomás vai entender. Ele respondeu. Não, Lucas, ele não vai. Tá cansado de entender você. E quer saber? Eu também. Mas se essa reunião for mais importante para você do que a última apresentação de seu filho, então que você fique por lá, disse ela, guardando tudo o que precisava. Lucas nunca tinha visto a mulher daquele jeito. Sabia que andava cansada de ficar em segundo plano, mas aquela atitude realmente lhe preocupou.
cogitou fazer tudo o que podia para estar lá. Jordana sempre fora pacífica, mediadora, mas parecia decidida a abrir mão de tudo para que não continuasse ferindo Tomás. Levou seu filho para o carro e saiu deixando Lucas sozinho. Esse foi logo atrás, disposto a impedir o que estava para acontecer. A guardiã apenas o observava. Apesar de ter sido alertado que não podia impedir aquilo, Lucas não conseguia se controlar. Foi quando assistiu toda a cena bem à sua frente. Viu o homem visivelmente embriagado cruzar o sinal vermelho e atingir o carro de sua esposa. O som da colisão parou o tempo por um segundo. Tomás foi então retirado com pequenas escoriações, enquanto Jordana estava gravemente ferida. Partiu na ambulância antes que Lucas soubesse do acidente. Lucas virou-se para a guardiã ao lado dele enfurecido. Ele era ali um espectador impotente, sentindo cada detalhe como se fosse uma punhalada. Queria gritar, correr, fazer algo para mudar o destino de Jordana, mas as palavras da guardiã ecoavam na mente dele. Não é o destino que você deve mudar, Lucas, mas o significado que você dá a ele. Por quê? Por quê? Por que deixar que eu reviva se nada posso fazer contra isso? Ele gritava em desespero. A guardiã se permitiu pela primeira vez chorar junto dele. Você precisa entender, Lucas. Não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que você pode fazer com o que te resta. Ele fechou os olhos, permitindo-se sentir o peso de tudo que havia negligenciado. Lembrou-se de Jordana sorrindo e dos momentos simples que ele não havia valorizado. Lembrou-se do olhar cheio de dor de seu menino. Lucas então compreendeu que não eram só as escolhas do passado que redefiniram sua vida, mas aquelas em que ele insistentemente fazia dia após dia. A presença dele era a única coisa que eles lhe pediam, mas era aquela que ele mais negava. Não me resta mais nada aqui. Podemos ir embora, disse ele com a alma dilacerada. Vendo que a guardiã não o acompanhava, ele questionou. Não vai me mandar de volta? Meu tempo acabou. A morte me espera, disse ele resignado. Ela então lhe falou suavemente. Ainda não, Lucas. Vou conceder a você um presente, um último momento especial. Escolha com sabedoria, disse esvanecendo à frente dele. Lucas naquele instante não teve dúvidas. O desejo de seu coração o transportou imediatamente a um imenso auditório. Atropelava as pessoas tentando diminuir seu atraso. Segurava o menu daquilo que seria apresentado naquela noite. Se ele não estivesse com tanta pressa, teria visto o que Tomás tocaria. Mas esse não era o caso. Lucas de longe já avistou Jordana, que quando viu não se conteve. Os olhos dela brilharam, não escondendo as lágrimas de emoção. Falou aos ouvidos de alguém que estava ao seu lado e apontou para onde Lucas estava. Quando Lucas o viu, se surpreendeu. Era Alex, que se levantou e sorriu para ele o maior de seus sorrisos. O amigo recebeu Lucas com um forte abraço. Foi então para a fileira de trás, se colocando atrás do casal. Quando as cortinas do palco se abriram, as crianças começaram a apresentação. Lucas apertou as mãos de Jordana. Eu sinto muito. Me perdoe por tudo, pediu ele. Jordana sorriu ao marido e lhe deu um beijo como se nunca nada tivesse acontecido. Sorriu de felicidade e apontou para o palco, onde algumas crianças começavam uma linda melodia. Lucas nesse instante estacou. Olhou para Jordana e depois para Alex, que deu outro sorriso. Dessa vez estava emocionado. Virou-se novamente para o palco, a tempo de ver Tomás entrando com uma guitarra na mão. Quando os olhos do menino encontraram os de seu pai na plateia, não puderam conter as lágrimas. Mesmo levado por toda a emoção daquele momento, o menino fez o mais lindo solo de guitarra que podia, antes de cantar a música que Lucas havia escrito. Lucas não conseguia se mover. No dia em que não fora ao recital,
ele perdera aquela surpresa. Todos haviam se preparado para ele se reconciliar com Alex. Com o que aconteceu depois, aquilo nunca foi mencionado. O palco todo se iluminou enquanto Tomás brilhava, sendo ovacionado por todos da plateia. Aquela canção abandonada transcenderia o tempo. Tomás, então, em conformidade com toda a orquestra de crianças, pediu que a apresentação parasse. Estendeu a mão aonde estava Alex e Lucas. "Ei, cara, vamos, essa é a nossa hora", falou seu grande amigo. Sem compreender muito bem, Lucas o acompanhou na direção do palco. O show a seguir foi o maior espetáculo que aquele auditório presenciara. Dentro dele, um homem no vocal e um menino na guitarra eram acompanhados por um coral de crianças em seus violinos. Alex os acompanhava no piano e Jordana no violoncelo. Aquilo ficaria para sempre no acervo dos ex-alunos brilhantes do Conservatório Federal. A canção que ele abandonara junto de seus sonhos musicais agora era ali representada por todos a quem ele amava. Quando as últimas notas ressoaram, Lucas ajoelhou-se desabando em lágrimas. Foi sem dúvida o dia mais feliz de toda a sua vida. Eles foram ovacionados e comentados durante muito tempo depois. De volta ao estacionamento, enquanto a família retornava para casa, Lucas sentiu a paz de estar exatamente onde deveria estar. Sabia o que estava por vir a seguir, mas sabia que não podia perder um instante sequer ao lado de sua mulher e filho. Entrou no carro de sua esposa e tomou a direção do veículo. Seu desespero não deixava que ele agisse de outra forma. A guardiã observava aquilo tudo em silêncio, mas Lucas não se importava. Quando o carro se aproximava do cruzamento, ele percebeu o perigo iminente. Olhou para a esposa que sorria como ele não via há tempos. Abraçou-a protegendo com o próprio corpo. "Eu amo você, Jordana, e vou amar para sempre", falou vendo o reflexo do sinal vermelho se transformar em verde. Em seguida, os estilhaços e aquele som cortante. Ele então viu os olhos dela ao seu lado, apesar de tristes, demonstrarem um amor infinito. Ainda que no banco do passageiro ela partiu mais uma vez. Tomás foi tirado do veículo apenas com escoriações leves. Lucas estava preso a Jordana. Embora vivo, recusava-se a soltá-la. Sabia que tinha feito tudo o que podia, mas mesmo assim havia sido em vão. Consolou-se então de ter estado com eles até o último momento. Quando se viu de volta ao hospital, Lucas abriu os olhos e sentiu a presença da guardiã. Ela nada disse. "Podemos ir." Ela foi em paz dessa vez. A guardiã nesse instante deu o mais belo sorriso que Lucas poderia receber. "Não, Lucas, ainda não foi, mas agora ela vai", respondeu a guardiã, se manifestando então com as feições terrenas de Jordana. O dourado que ela refletia eram, na verdade, seus cabelos loiros. Os olhos cor-de-mel traziam também a leveza do dia em que ele a conhecera. Seu sorriso era finalmente de alegria. "Vamos, chegou sua hora", disse Jordana, o vendo se levantar na direção de onde ela estava. Os olhos dele, tomados de lágrimas, contemplava seu amor que lhe aguardava. O quarto de Lucas foi se apagando e seus olhos pesados fecharam-se para sempre num eterno descanso. 6 anos haviam se passado. Alex estacionava junto ao auditório da faculdade. Estava atrasado, mas não perderia aquilo por nada. Precisava do autógrafo legítimo do filho de seu melhor amigo, naquele lindo manuscrito que ele recebera 1 ano antes. Os dois ainda não sabiam, mas 5 dias para a eternidade seria o primeiro best-seller escrito pelo rapaz. Nele ele contaria a história de um homem que teve uma segunda chance e que desta forma serviu como um farol para todos que buscavam ressignificar a própria história.